O tema é a lei e a graça. Diz assim o livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, ou seja, soberana, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Até aí, Joás, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó graça de Deus. A graça não é mais um sistema como era na lei, Pai. A graça é o próprio Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. E aqui estão os teus eleitos, aqueles que foram aperfeiçoados por um único sacrifício, aqueles que não confiam na sua carne, mas andam por fé. Ó Deus, que a mente de Cristo, que tu mesmo imputaste na vida de cada um, seja agora ativada, e os olhos espirituais, ó Deus, do entendimento, recebam revelação e conhecimento da parte do teu Espírito Santo, ó Pai. Sou o que sou pela tua graça, ó Pai. Então, que agora o homem desapareça, para que Cristo seja pregado e exaltado por meio da tua palavra. Te agradeço e te bendizemos em nome de Jesus, e o corpo de Cristo diga amém. Glórias a Deus. Obrigado, meu bispo Químio. Começando, Tiago já diz logo: quando você erra em um único preceito da lei, você vai ver ali no versículo 11, bota lá no versículo 11, Joás. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor. A lei trata o homem como transgressor. Se você viola um preceito, você é penalizado por ter descumprido todos os demais. Versículo 12, Joás. Falai de tal modo e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Bota o versículo 10 ali, Joás, por favor. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Meus amados, hoje em dia, nós vemos alguns líderes evangélicos simplesmente manipulando os nossos irmãos, a igreja de Cristo, porque estão baseados num sistema defasado, num sistema antiquado, fraco e inútil, que se chama a lei de Moisés. E todos nós sabemos, você pode ligar a televisão de madrugada, há líderes evangélicos que sobem o Monte Sinai, que sobem o Monte Horebe, para oferecer sacrifícios a Deus. E ali eles pedem que você faça uma listagem daquilo que você tem buscado em Deus, de bênçãos. A bênção de Abraão já está na sua vida, você não precisa correr atrás das bênçãos, as bênçãos já estão na sua vida. O que você precisa entender é qual é a promessa de Deus que se aplica no propósito divino, no que concerne a você aqui nessa terra. Mas o que eles fazem? Eles levam os pedidos para o monte, e lá eles dizem que vão consagrar a Deus. Uns dizem que vão queimar, outros dizem que vão simplesmente rasgar num ato profético, numa atitude de fé. E ali você coloca também uma oferta de sacrifício. Olha, meus amados, a lei era um sistema que era simplesmente baseado na vontade humana. Os homens
estão, como naquela época, querendo agradar a Deus através de obras da carne. Nós não precisamos mais subir os montes, nós não precisamos mais fazermos jejuns com o intuito ou o desejo de barganharmos com Deus. Tudo já te foi concedido, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Paulo falou, nenhum dom vos falta na igreja de Coríntios. Mas esses homens, esses líderes, querem fazer uma emenda na graça de Deus. Eles acreditam que viver pela fé e pelas obras da fé não é o suficiente. Você tem que pagar o preço. A meritocracia baseada nas qualidades humanas. No pacto da graça não tem nada a ver com isso. O homem sobe lá o monte porque ele entende que a obra que Cristo fez lá na cruz do Calvário foi incompleta, ou não foi suficiente. E aí, o homem quer, por si próprio, estabelecer a sua justiça, ao invés de reconhecer pela fé a justiça de Deus na sua vida. E por isso, amado, a lei tinha 613 mandamentos. 613 mandamentos, 248 positivados. O que significa isso, bispo? Sentido de realizar determinadas ações. Mas ela também tinha 365 negativos. Ou seja, para cada dia do ano você já tinha um não faça. Ah, ainda tem um sobrando, é por conta do ano bissexto. Minha esposa que gosta, né? Se você fizer uma conta, se você pegar os 613 mandamentos e dividir por 24 horas, meu amado, dão 26 mandamentos por hora. Você nunca vai conseguir cumpri-los. Então, quando você para raciocinar que Jesus, o Cristo da carne, não deve ser imitado porque ele estava no cumprimento da lei, ele foi constituído ministro da circuncisão, ele era um judeu, nasceu sob a lei judaica, mas com um propósito por Deus estabelecido desde antes da fundação do mundo. Então, amado, graça e lei não pode haver mistura. Graça e lei não pode haver confusão. Quando há mistura dos pactos, há Babel. Há Babel. A graça é uma aliança superior. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é também ele, mediador de superior aliança, instituída com bases superiores promessa. Ou seja, o homem tenta simplesmente completar aquilo que Cristo fez lá na cruz, porque quando eu subo o monte, ou quando eu pago o preço, ou quando eu preciso vigiliar para barganhar com Deus, eu não estou acreditando na obra que Cristo fez na cruz. Eu estou simplesmente renunciando-a. Eu estou desonrando o sangue de Cristo. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, isso significa que a lei tinha defeitos. Anota na sua agenda, na sua apostila, Hebreus 7, 18 a 19, diz que a lei era fraca e era inútil. Por quê? Porque a lei não podia remover pecados. A lei cobria, ou seja, camuflava o pecado. Quando os filhos de Israel vinham ao sumo sacerdote e eles eram salpicados com sangue ali, com a aspersão, eles simplesmente naquele momento eles eram purificados na carne. Mas a partir do momento que eles saíssem do altar, do santuário, se eles fizessem algo, errassem eles eram penalizados por todos os 613 mandamentos. Na graça de Deus, não. Na graça de Deus é diferente.
Se você pecar, você tem um advogado. Se você pecar, não porque você deseja deliberadamente pecar, mas eventualmente pecamos porque estamos num corpo de humilhação, você tem alguém que compra a sua intercessão. Você tem alguém que compra e que vela pelas tuas fraquezas, porque ele também foi homem, ele esteve aqui. Então ele sabe que nós estamos rodeados de fraquezas. Então é diferente quando um crente vem para o domingo, ou na quarta, ou na segunda, faz o seu culto a Deus, e Deus se manifesta de forma tremenda e poderosa. Só que, quando termina o culto, parece que o irmão ficou aqui ou a irmã ficou aqui e lá fora é outra pessoa. E na primeira fechada de porta que a esposa dá no carro, o varão pergunta logo: não tem geladeira não, filha? Se fosse lá na lei de Moisés, ia ter que voltar lá para o santuário e ser aspergido de novo. E outra coisa, eles anualmente, eles lembravam das suas transgressões, eles tinham que confessar. Ou seja, a lei te dava consciência de pecado. A lei era a sombra dos bens. Você tem que entender que a lei e os sacrifícios judaicos não removiam o pecado. Mas a graça não. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Veja, sombra é como se fosse um reflexo pálido. É o original que conta isso. Ele diz que não a imagem real das coisas nunca jamais pôde tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Versículo 2, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. 3, entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Veja, o que a lei faz com a consciência do homem é cauterizá-la, é marcá-la com acusação, com condenação e com morte. É um verdadeiro jugo, é uma verdadeira prisão, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ou seja, é impossível, mesmo que esses líderes evangélicos montem um tabernáculo e ali peçam para você descrever ali todos os seus pecados, porque eles vão queimar e depois vão colocar cinza sobre a tua cabeça. Quando você se baseia nesse sistema, ele é frágil, ele é fraco, ele é inútil. E tem mais. Paulo disse em Gálatas que a lei é um ministério de condenação e de morte. Aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Quando os cristãos arranjam problemas para si, mais ainda do que os que nós enfrentamos, é porque simplesmente eles estão retroagindo, eles estão querendo voltar a fazer as obras da lei. E, consequentemente, se você quiser viver pela lei será justificado. Logo, você não será justificado, mas você vai atrair simplesmente condenação e morte na sua vida. A lei era um sistema baseado na carne. Os judeus, quando pediram a lei a Deus, Deus não impôs a lei, eles é que falaram para Moisés: olha, o Senhor vai falar e tudo que Ele falar nós cumpriremos. Eles estavam dizendo o seguinte: nós não queremos ter intimidade com Deus, nós não queremos ter um relacionamento de pai para filho, mas Deus diz lá o que nós temos que fazer e nós assim o faremos. Ou seja, como se o homem fosse capaz de por si mesmo se justificar diante de Deus. Essa era a lei. A lei, ela dizia o que o homem deveria ser. A graça demonstra o que Deus é.
A graça não é um sistema, a graça é o próprio Deus encarnado. Jesus Cristo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E esse Deus encarnado que se fez homem, que é a própria graça, nos deu o poder e a autoridade de sermos feitos, chamados filhos de Deus, porque você não nasceu pela vontade do sangue e da carne, mas você nasceu pela vontade de Deus. E quando Deus decide, meu amado, não há quem faça ele voltar atrás, porque ele não é como nós. Oséias 6,6 já era uma evidência: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Deus já estava farto dos sacrifícios judaicos. Por quê? Porque não poderiam tornar perfeito aqueles que ofereciam as ofertas e os sacrifícios. Ano após ano, eles iam com aquela consciência de pecado. Imagina, registrar tudo aquilo que você fez de errado para no dia do Yom Kippur, você confessar diante de Deus. Era uma coisa horrível, é um fardo tremendo. A graça de Deus é baseada no Espírito. A nossa aptidão, amados, está em Cristo. Os méritos são deles, não é nosso. Se nós estamos aqui, é por causa da obra que Ele fez na cruz. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Olha, é assim que você e eu precisamos ser. É por intermédio de Cristo. Não é pelo meu joelho esfolado. Não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas é por intermédio de Cristo que você tem que ter uma confiança inabalável a Deus ou diante de Deus. Versículo 5, não que por nós sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Na lei a suficiência via dos sacrifícios, na graça não, a nossa suficiência vem do próprio Cristo que está nas nossas vidas. Mas a graça de Deus também nos transforma de glória em glória. 2 de Coríntios 3,12 diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Eu gosto quando Paulo fala de ousadia, porque eu lembro que ele diz aos hebreus que devemos, pois, ter ousadia, com o coração já purificado pela água da palavra. Não é pelo batismo, mas é pela água da palavra, é pelo batismo no Espírito Santo, que Efésios 1,13 diz que nós fomos selados, fomos regenerados. É a água da palavra, é o batismo no Espírito Santo. Não é porque alguém deseja, ou você na época da lei quis se batizar nas águas. Não, não é da vontade humana, mas é pela vontade única de Deus. Versículo 13, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Na graça de Deus, amado, o véu é retirado. Você compreende que ele foi rasgado, e você entende que você não tem que ir lá costurar o véu de novo, porque ele foi cortado de uma vez por todas. E não precisou nem de mim, nem de você, e nem de nenhum sacrifício judaico ou mosaico, mas sim pelo sacrifício de Cristo lá na cruz. Então, não tenha medo de se relacionar com Deus. Deus quer que você o veja como um pai, que sabe dar boas coisas ao seu filho, que se você pedir pão, ele não vai te dar pedra. Esse é o teu Deus. Teu Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, sabe, de transformação diária, não te deixa ser escravo da lei do pecado e da morte. Hebreus 10,14 diz que por Cristo fomos aperfeiçoados mediante um único
sacrifício. Os judeus colocavam a sua confiança na circuncisão, porque eles eram descendentes de Abraão, nos seus cerimoniais, nos seus ritos, mas eles não depositavam a sua confiança em Deus, porque eles entendiam que eles não precisavam ter Deus como Pai, mas eles antes viam Deus simplesmente como juiz. Então, porque por uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados? Uau! Por um único sacrifício, por uma única oferta. Você não precisa acrescentar nada naquilo que Cristo já fez por você. Se Cristo fez, é porque ninguém tinha capacidade de fazê-lo. Não vai ser um líder, não vai ser uma igreja que ao subir o monte vai se tornar semelhante ao que ele fez, de forma alguma. Ninguém poderia fazer o que somente ele fez, e ele fez por você por amor, fez espontaneamente. Então, amados, Filipenses 3, 1-3, quando você voltar, se você voltar a depender de suas próprias obras para ser abençoado, você está retrocedendo, você está retornando ao sistema da lei, e nós não podemos fazer isso. Paulo dizia: quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Olha, aquilo que nós dizemos aqui e pregamos é para a sua segurança, e a nós não importa se somos reincidentes, se somos enfáticos, se somos repetitivos, porque isso tudo é para a sua segurança. Versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Irmãos, não se misture com a circuncisão. Paulo já havia dito aos coríntios: um pouco de fermento leveda toda a massa, contamina toda a massa. Versículo 3, Joás: porque nós, você e eu, é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nesse ministério aqui, ninguém confia na sua própria carne, ninguém se justifica ou se auto-justifica por mérito próprio, mesmo que alguém tenha mestrado, pós-doutorado, isso tudo diante de Deus, nada. Mas o que importa, Paulo já havia dito, é o coração, está confirmado com graça, amado. Então, você precisa entender o seguinte: o cristão, ele é sempre conduzido em triunfo. Na graça de Deus não existe derrota. Minha esposa que gosta de dizer isso: na graça de Deus existe aprendizado. Que aprendizado? A você se submeter ou se conformar aos planos e à vontade de Deus. É por isso que Paulo disse: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Olha, não é só quando as coisas estão bem, não. Mas essa confiança de quem está na graça de Deus, que é gerada por quem está firme na graça de Deus, é uma confiança peremptória, é uma confiança contínua, é uma certeza. Ele não se baseia em sentimentos humanos, amado. Sabe por quê? Os nossos sentimentos humanos, eles não trazem, eles não dizem a verdade, mas a palavra de Deus sim é a verdade. E é nela que eu preciso me basear, é nela que eu tenho que me apoiar. Então, na graça de Deus, tudo está feito. Obras mortas, que Paulo fala lá em Hebreus capítulo 9, versículo 11, ele diz assim: quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, veja, não há mais nada que você faça
para que agradasse ou estabelecesse a vontade de Deus por completo. Foi Cristo quem fez isso por você, e o nosso trabalho é descansar em Deus, porque resta um repouso, já dizia Paulo. Então, bens já realizados, os bens já se manifestam na sua vida, porque já estão depositados no seu bom depósito. Você tem um bom depósito. Eu gosto desse termo que Paulo fala. Um depósito não é para guardar ali uma pecinha de roupa ou um item somente, mas um depósito é para armazenar grandes quantidades. Por isso é que tem grandes quantidades de promessas na sua vida que Deus já depositou, amado. E ele diz, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E tem mais, Jesus é quem garante, Ele é o fiador desse novo pacto. Hebreus 7, 22, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, ou seja, Ele é quem garante. Sabe onde é que está a garantia dele? Está dentro de você, que é o Espírito Santo. E um dia, Ele vai vir resgatar o seu penhor, a sua herança, que é você, sou eu. Um dia, quando Ele voltar aqui, a garantia, meu amado, de que nós não nos perderemos, é que você tem o Espírito Santo na tua vida. E o Espírito Santo veio para fazer morada para sempre. Ele não é inquilino, contrato de aluguel. Se você fizer algo errado, eu vou sair fora. Não. Você entrou para a família de Deus. E logo, o chefe da família reside juntamente com você. Coisa que a lei não tinha como proporcionar. A lei não tinha como gerar atitudes de um coração verdadeiramente que amasse a Deus e assim o obedecesse. A lei não podia gerar corações de carne. A lei não poderia gerar oportunidades. A lei não poderia gerar conhecimento e nem misericórdia, mas a graça de Deus é capaz de trazer o bem-estar para as nossas vidas, porque Jesus pagou o preço lá naquela cruz e hoje nós podemos ter paz com Deus. Se você está numa crise de ansiedade, mesmo com tudo que está acontecendo aí fora, descanse o seu coração. A graça de Deus tem um repouso para você. E Ele não pode negar-se a si mesmo. 2 de Timóteo 2, 11 a 13. Fiel é esta palavra. Olha, fiel é a palavra. Você crê nisso? Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Aqueles que verdadeiramente são mortos ao pecado, estão vivos para Deus. Versículo 12, se perseverarmos também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Está vendo aí, bispo? O crente pode perder a salvação, pode não, amado. Se você negar aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário, você vai deixar de desfrutar. É o que Paulo está dizendo ali. Mas a lei pega esse versículo aqui e fala assim, olha, se você o negar, você também será negado. Pedro negou a Jesus, mas Jesus não negou a Pedro. Todo mundo só fala que Pedro negou a Jesus, só que Jesus não negou a Pedro. Versículo 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel.
Se eu e você pecarmos, não estou falando aqui daquilo que você fez no passado. Aqui nós não discutimos o passado, porque o Senhor disse que o passado, os nossos pecados passados estão lá no mar do esquecimento. Se você quer saber, dá uma passadinha em Miqueias. Portanto, não pode pescar pecado, mas se eventualmente, porque estamos num tabernáculo, numa carne, que é corpo de humilhação. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Cristo não pode te negar, porque se Ele te negar, Ele estará negando-se a si mesmo. Porque você e Ele são um no Senhor. Salmo 89, versículo 28. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com Ele a minha aliança. Olha, esse pacto não existe uma alteração. Não há como ser mudado. Não há como Cristo retornar. Está entendendo? Não há como Cristo voltar aqui de novo e fazer toda a obra completa. Foi o que Paulo falou lá em Hebreus capítulo 6. Porque a obra foi única, foi de uma vez só. Então, logo ele não pode negar-se a si mesmo, porque ele fez uma aliança conosco, lá em Cristo, pré-anunciada a Davi, uma aliança eterna. 29, Joás. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. A sua descendência está destinada a ser exemplo, a ser motivo de honra aqui nesta terra. Isso é promessa de Deus. Versículo 30. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, ou seja, se alguém quiser ser tardio no ouvir da pregação da fé, versículo 31, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, 32, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Deus, Ele disciplina, corrige e açoita, mas jamais, Deus está falando aqui especificamente com alguém. Essa pessoa não consegue se desvencilhar do seu passado. Ela está marcada. Mas ele diz: jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. O que Deus disse para você, Ele não vai modificar. A promessa que Deus fez para você vai se cumprir. Os lábios dele não serão modificados. Creia somente. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Eu vou terminar com essa recomendação de Paulo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei. Paulo está dizendo para os Gálatas: olha só, fica aí parado. Porque os Gálatas estavam com a tendência de querer voltar-se para a lei. E se você olhar lá o capítulo 4, quando Paulo ele diz que ele faz uma analogia do Sinai com Sara e Agar, e ele diz que lá no Sinai, que representa a lei, porque foi no Sinai que a lei foi dada. E ali o homem só tinha ordenanças: não faça, não pode, não deves, não toques.
E no primeiro ato de desobediência, que foi a idolatria, morreram 3.000 pessoas. Só você olhar em Êxodo 32. 3.000 pessoas. Começou boa a lei de Moisés. Logo no começo, gerou morte de 3.000 pessoas de uma vez só. Mas Paulo continua dizendo lá, depois você lê em casa o capítulo 4 de Gálatas, ele diz que nós não pertencemos ao Sinai, nós não estamos presos a Jerusalém, que está lá, que é o centro, que é a capital do mundo religioso. O salmista Davi, ele disse que os que confiam no Senhor são como Monte Sião. Você não pode ficar com um pé no Sinai e um pé em Sião. Você precisa estar em Sião. E quando você está em Sião, coisas boas acontecem. A primeira coisa que Deus faz é gerar vida. Quando a graça foi deflagrada lá em Atos no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, 3.000 novos convertidos foram regenerados, passaram da morte para a vida. E tem mais, Deus muda a disposição do coração do homem e o inclina para adorar, porque enquanto eles falavam em outras línguas, os gentios os ouviam falar das maravilhas de Deus, porque eles glorificavam a Deus com os seus lábios. A graça de Deus gera em você o mais perfeito louvor, a mais perfeita adoração. A graça gera em você nova vida, a graça gera em você novos desafios, mas você sabe que você vai alcançar Ele, você sabe que os seus lábios vão declarar as maravilhas de Deus. Esse é o contraste do Sinai e Sião. Você e eu estamos em Sião. Deixa o Sinai para lá. Deixa Moisés para lá. Permanecei firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Jugo do original grego é zugo. Sabe o que é isso? É uma canga, é uma cangalha que fica nas costas do animal ali, ó, gerando peso. Ou seja, quando ele, além do peso que ele já fica só em estar parado, quando ele se desloca, acontece o quê? Esforço. Paulo está falando, vocês não podem se submeterem de novo a jugo de escravidão. Porque em Gálatas capítulo 4:1 diz que o escravo, ele tem um tutor. A lei de Moisés era um tutor. Quando somos inexperientes da palavra, quando simplesmente nos contentamos com o leitinho espiritual e não deixamos isso para crescer, não abraçamos a graça de Deus de vez, você se torna escravo. Mas Paulo está dizendo, você está livre, não se submeta de novo a jugo desigual. Esteja em Sião, para a glória de Deus, porque esta é a vontade do Senhor, porque assim disse o Espírito da graça de Deus. Você pertence a Sião. Bispo Sérgio, vem. Você pertence a Sião. Não misture Sião com Babel. Que isso, bispo? Quando você mistura Sião com Sinai, gera Babel, confusão. E nosso Deus não é um Deus de confusão. Bispo. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos dar mais um lindo aplauso ao Senhor. Deus seja louvado e engrandecido. Vamos ficar de pé, estendam suas mãos para o altar. Deus amado e bendito, glórias, Pai, te damos honra, louvores, por este momento tão importante na nossa vida, aonde refletimos em cima da Tua Palavra, aprendemos, Pai, que não pertencemos mais à lei, mas simplesmente à graça, ao favor do Senhor, e é justamente neste favor, que nós, Senhor, tomamos posse, não só de uma noite abençoada, mas de um resto de semana em perfeita vitória,
porque cremos, Pai, que sobre a nossa vida, sobre a nossa família, está o favor do Senhor, e que a graça do nosso Deus, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para todo sempre em nossas vidas. E aqueles que são mais que vencedores, aqueles que têm os olhos iluminados, digam amém e amém. Graça e paz a todos. Não saia sem antes dar um abraço no seu irmão e dizer: vivemos pela graça.